Que Vida a Vida essa semana tem a alegria, tem o prazer, a satisfação de receber aqui o meu amigo pastor Paulo Pontes, um amigo de conexão, um amigo que a gente se conhece há muito tempo, e quando nós nos assentamos para conversar com um amigo, o ambiente fica mais leve, né? Sobretudo quando esse amigo tem compromisso com aquilo que fala, com aquilo que prega. Então eu tenho a alegria de apresentar para os nossos telespectadores do Que Vida a Vida, meu amigo pastor Paulo Pontes. Que alegria te receber aqui, pastor. Até que enfim, né? Chegou o momento de você estar aqui conosco. Seja bem-vindo ao Que Vida a Vida. Graças a Deus por essa oportunidade. Sou muito grato a Deus, pastor Alcemir. É um privilégio muito grande poder estar aqui e compartilhar esse momento especial com o senhor e com os telespectadores. A gente não pode nem dizer quanto tempo a gente se conhece, né? Senão a gente começa a entregar a idade dos nossos cabelos grisalhos, não é verdade, pastor? Mas, pastor, eu tenho dito aqui, durante todo esse período que a gente tem gravado aqui o Que Vida a Vida, é que nós não carregamos apenas o pastor. É verdade. Nós temos atrás do pastor um CPF, uma identidade. Fala pra gente quem é o pastor Paulo Pontes. Pois bem, Paulo Pontes é um servo de Deus. Paulo Pontes nasceu já num berço evangélico. Olha que bênção. Meu pai já era obreiro da casa de Deus e eu acabei sendo criado dentro desse ambiente, né? Sendo ensinado nas Escrituras. Meu pai sempre nos conduzia para aquele momento do devocional, o culto matinal em família. E ali é uma época interessante, pois eu ganhei a minha primeira Bíblia antes de ter 7 anos de idade. E essa Bíblia eu passei a ler algumas coisas, porque as minhas irmãs mais velhas do que eu me ensinaram. Pode quase dizer que você aprendeu a ler na Bíblia, né? Praticamente com a Bíblia, olha, exatamente. Aí cresci assim, cresci aluno de escola dominical, cresci envolvido com adolescentes, com jovens da igreja e desejando aprender mais e um dia chegar a ser pastor. Olha só que bênção. Pastor, você não é capixaba não, né? Você veio para o Espírito Santo, migrou para o Espírito Santo. Você é de qual estado? Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Capital? Não, nasci na cidade de Magé. Isso. Né, em Magé. Mas nós moramos, a nossa família morou em Duque de Caxias durante praticamente todo o nosso tempo lá. O que te trouxe para o Espírito Santo? É uma história interessante. Meu pai era secretário da igreja, inclusive uma igreja histórica, que foi, o imóvel na época foi comprado por Daniel Berg. A igreja ficou tutelada pelo Ministério de Duque de Caxias por um bom tempo. Aí quando foi emancipada, meu pai se tornou, aliás, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E meu pai ficou ali sendo primeiro secretário daquela igreja quando ela foi emancipada. Trabalhou durante muitos anos, foi diácono, presbítero, dirigente de várias congregações, mas um dia ele recebeu a direção de Deus para vir para o Espírito Santo. Inclusive, me usou como sendo um sinal de Deus, pediu a Deus que quando eu fosse batizado com o Espírito Santo seria o sinal da nossa mudança. Eu fui batizado em 1978 nas águas. Mas em 1979 para 1980, houve esse momento e então ele entendeu que era a direção de Deus e nós nos mudamos para o estado do Espírito Santo, precisamente na cidade de Anchieta. E ali ele foi pastor durante alguns anos. Então, pastor, assim, existe contexto dentro dessa história que só comprova de que uma família saudável, uma família funcional, ela gera filhos funcionais, né? Então, com certeza. Você crescendo nesse ambiente, porque hoje quando a gente olha para esse contexto familiar, a gente observa tantas famílias disfuncionais, não é verdade? Famílias que estão adoecidas, doentes do ponto de vista emocional e até espiritual. Esse ambiente foi saudável no sentido de fazer com que você crescesse um jovem saudável em todos os aspectos, física, emocional e espiritual? Com certeza, porque eu era conduzido sempre pela minha mãe para os projetos de oração que ela participava, muitas vezes saindo de casa às 3 da manhã, indo para a estação de trem, pegava um trem ali até chegar a Barão de Mauá, a gente pegava ônibus e ia até Botafogo e tal,
tinha oração. E eu estava ali acompanhando a minha mãe, era garoto ainda. E o meu pai acompanhei várias vezes, em Vocês eram vários quantos trabalhos. irmãos? Ao todo nós éramos 5 5 irmãos. vivos, né? Sim. Entendi. Homens, mulheres. Você era o caçula? Sim. Você tem cara de filho Sim. caçula, né? Verdade, verdade. Eu sou o filho caçula, 4 irmãs, né? E eu. O meu irmão mais velho faleceu, depois faleceu também a Noemi e faleceu também o Sérgio. Aí fiquei como filho caçula único, homem da família. Ah, então você vem para o Espírito Santo ainda adolescente. Isso, né? 13 anos de idade. 13 anos de idade você veio para o Espírito Santo. Eu costumo dizer o seguinte, quem vem para aqui para o Espírito Santo bebe da água, não tem jeito, né, irmão? Não. Eu confesso, com todo respeito aos meus conterrâneos cariocas, essa é a minha terra. Você hoje é mais capixaba do que carioca. Eu tenho o título de cidadão vilavelense. Que bênção, rapaz, que bênção. Pastor, e aí você vem, cresce nesse ambiente estável, nesse ambiente funcional, onde, de fato, a palavra de Deus, ela sempre foi a verdade, sempre foi a sua regra de fé e prática. Né? Dentro desse ambiente, você vem para o Espírito Santo. Esse desejo de tornar-se pastor, ele existia no seu coração desde criança? Então, eu via meu pai exercendo o ministério. E o exemplo do meu pai foi muito forte para mim. Vendo meu pai liderando a igreja, vendo meu pai cuidando. E então, chegou um momento que isso brotou em mim. Eu tinha 14 anos quando meu pai foi para o seminário, que naquela época não era obrigatório que o pastor tivesse um curso teológico. Mas, de repente, meu pai teve a oportunidade. E ele foi. Eu me lembro, era 1984, e meu pai foi para o seminário. E aí eu fui junto com ele, e eu participei com meu pai. Quando meu pai se forma, eu me formei junto com ele. Olha a minha só. primeira formação teológica. Foram legal. 4 anos, e dali a gente não parou mais de estudar, de se envolver com a teologia bíblica, com a teologia sistemática, com a teologia catequética e uma série de coisas, e estamos fazendo essa obra até hoje. Daí eu fui para a área militar, né? Todo mundo tem que se alistar. Sim. E meu Chegou pai... a servir? Então, eu não foi servi. dispensado? Eu fui para a aeronáutica, Rio de Janeiro. Meu primo Isaías era coronel lá em Brasília. E aí tem uma campanha para encaminhar os filhos de oficiais, e meu primo me encaminhou para essa academia. Eu lembro que eu fiz algumas provas lá no Centro de Material Bélico do Galeão. Mas numa bela manhã de sábado, depois de algumas provas, no sábado ainda, terminando as provas e as aulas, eu então procurei um sargento e eu disse para ele que eu não queria ser militar, eu queria ser pastor. Aí, podia ter sido um capelão, né? Pois é, mas aí ele me orientou como sendo filho único. A lei estabelece a questão de arrimo de família, e então ele me encaminhou para o Espírito Santo. Eu já morava em Guarapari, para jurar bandeira e assim ser dispensado. E assim eu fiz, e aí eu voltei para fazer todo esse projeto de me envolver com a vida ministerial, e esse negócio aconteceu na minha vida, e eu fiquei muito feliz por seguir o que o meu pai estava de fato fazendo. Não foi imposição. Eu acredito também muito, pastor, assim, num chamado, né? Foi um chamado. Nós somos chamados, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Inclusive, quando eu chego do Rio de Janeiro, a minha mãe diz assim, surpresa, ela falou, por que você já veio? Você ainda não tinha mais 15 dias para ficar lá? E eu disse a ela, mãe, eu queria de fato exercer um papel mais do que ser um militar, eu queria ser pastor, por isso eu vim. Aí ela disse... Você se alistou no Exército Celestial. Aí ela disse, quando você nasceu, eu te entreguei para a obra Amém. Do Senhor. Amém. E ela veio contando essa história para mim, uma história importante da época do meu nascimento. E, de repente, eu chego em Laranjeiras Velhas para ministrar uma palavra, e ali um pastor chega para mim e conta toda essa história que a minha mãe me falou, sem que ele conhecesse meu pai ou conhecesse a minha mãe. E ele disse, eu vejo na tua frente essa faixa. Você é ministro do Evangelho. E isso aconteceu de fato na minha vida. Eu entendo que foi chamado de Deus. Amém. Quando a gente é separado, quando a gente é escolhido, não tem como a gente fugir desse chamado, não. Aí, pastor, você vem para o Espírito Santo, você se conecta a essa realidade da fé desde o seu nascimento, né? Um dia desse eu entrevistei o pastor Marinel, você falou assim, eu me converti no ventre da minha mãe. Bacana.
Ele sempre fala isso. É verdade. Verdade. E aí, de repente, você vem para o Espírito Santo. Você conheceu a sua esposa no Espírito Santo ou fora daqui? A minha esposa, ela é mineira de Juiz de Fora. Olha só. Mineira é gente boa, hein? Isso. E quando nós tínhamos 18 anos, aconteceu o primeiro CAPED, que é o curso de formação de professor de escola dominical, lá na cidade de Iúna. E chegando lá em Iúna, na fila do café da manhã, no primeiro dia de aula, eu vi uma moça de cabelos compridos, tão bonitos, e eu segurei um único fio de cabelo dela no dia de aula. Olha só. Estou confessando isso aqui diante das câmeras, né? Na nossa primeira aula. E aí, naquele momento, ela mexeu a cabeça e ela saiu daquele lugar, e aí passamos uma semana distante. Eu falei, fiz uma besteira, né? Mas o pastor Antônio Gilberto foi ele quem criou o CAPED, fez tudo história, isso. Hein? Então, o pastor Antônio Gilberto estava observando isso tudo. No dia que terminou o CAPED, eu sentei do lado dela, no culto, e não vou aconselhar nenhum jovem fazer isso, mas eu tenho que dizer, se eu pergunto. Então eu segurei no dedo mindinho dela, e estava o pastor Antônio Gilberto falando sobre a história de Isaac e Rebeca e tal, e eu perguntei para ela se eu podia ser o Isaac dela. Olha só. E ela disse para mim, eu não sei se eu vou conseguir ser a Rebeca que você deseja. E, enfim, terminou ali o curso, o pastor Antônio Gilberto nos procurou e disse para nós o seguinte, olha, meus filhos, no CAPED já saíram muitos casamentos, não fizemos nenhum casamento, mas aqui já saíram muitos casamentos. Bem. E eu observei vocês durante o culto. E então, assim, ele nos abençoou, saímos dali assim. Quando nós completamos 25 anos de casado, o pastor Antônio Gilberto estava aqui no Espírito Santo, e ele então orou por nós, por mim, pela minha família, e foi uma coisa assim histórica para nós. Depois desse encontro de Isaac e Rebeca, já se passaram quantos anos? 38 anos de casados, nós vamos completar agora 2 filhos, 3 netos. Amém, que bênção. Estamos hoje no Que Vida a Vida com o pastor Paulo Pontes, meu amigo, que nesse primeiro bloco fala um pouco da sua história, da sua trajetória, de tudo aquilo que ele viveu desde a sua infância até o momento, desse encontro marcado pelo Senhor com o seu chamado ministerial, dessa formação familiar, que a gente crê também que é um direcionamento de Deus. E nesse segundo bloco fica conosco aí, porque ele vai falar um pouco do seu ministério, dos projetos nos quais você está envolvido, como você tem se lançado a cada dia mais nesses projetos e como Deus tem de fato selado, consolidado tudo aquilo que começou lá na sua infância. Então fica ligado com a gente aí, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos continuar compartilhando essa história aqui com o meu amigo, o pastor Paulo Pontes. Da vida dessa semana está recebendo aqui o meu amigo o pastor Paulo Pontes. Pastor Paulo Pontes, no primeiro bloco, ele compartilhou um pouco da sua infância, da sua vida num ambiente saudável, funcional, com os pais convertidos, que dedicaram toda a sua vida à obra de Deus. Isso fez com que nascesse uma chama no seu coração em servir como pastor, e ele tem servido como pastor há quantos anos, pastor? Pois bem, eu fui ordenado ao ministério, inicialmente como presbítero, em 1988, e depois, em 1992, já para o ministério como evangelista e logo na sequência como pastor. A gente pode considerar, então, que você foi consagrado ao ministério pastoral em 88, porque o ministério de presbítero é aquele que se dedica à palavra, exatamente, né? Então, a gente pode considerar 88. Então, ele compartilha um pouco dessa sua experiência, do seu chamado ministerial a partir de 1988, migra para o Espírito Santo, conhece a sua esposa, como é o nome dela? Rose. Rose, conhece Rose, tem 2 filhos, o nome dos filhos? Rosiele é a primogênita, e o Éden
que logo veio O em Éden seguida. eu conheço. Pois é, Rosélison não conhece. Talvez eu a conheço, mas agora não estou... Pois bem, e aí esses 2 filhos me deram o privilégio de ser avô. Eu sou avô da Ellen, que tem hoje 16, e a Eise, que tem 14. Daqui a pouco é bisavô, irmão. E o Pietro só tem 3. Daqui a pouco você é bisavô, porque tendo uma neta de 16 anos, mulher, ela tem facilidade de casar, de ter filho muito mais rápido E que o muito homem. bonitas, viu, minhas netas? Amém, Viu? Todo amém. respeito. Puxou você ou puxou a Rose? Eu acho que puxou a Rose. Pastor, a gente estava compartilhando no primeiro bloco sobre essa chama do evangelho no seu coração desde a infância, que abriu mão de servir ao exército, à aeronáutica, para se dedicar à obra de Deus como pastor. Ser pastor é ser servo, ser pastor é Exato. aquele que está disposto a servir. Eu o conheço envolvido em vários projetos, e um dos projetos que me chama a atenção, a gente vai falar um pouco depois do outro projeto, mas o que me chama a atenção é a estrutura que o irmão tem ali, de uma rádio, da Seara News, uma revista. Como é que começou isso? De onde nasceu isso no coração do pastor? Isso foi quando Rose e eu, logo depois de casado, a gente se envolvia muito em cursos, em treinamentos, inclusive com o nosso pastor referência, né, Gesiel Gomes, que hoje está nos Estados Unidos. Eu me lembro, já participei de uma conferência que ele fazia, exatamente. Salvando Almas, né? Que era? Você Exato. lembra o nome? Não lembro mais. Mas vou lembrar. Porém além dele tinha também, né, o pastor Benigno Bianchini, o pastor Ronaldo Fonseca. Ronaldo Fonseca está vivo ainda. Exato, tá. Ronaldo Olha Fonseca só. está em Brasília, né? Olha que legal. E aí nós tivemos vários homens que foram referências para nós. E aí a gente, inclusive as cruzadas, Bernard Johnson, os eventos com Billy Graham, a gente, inclusive, participei como sendo treinador de equipes. Que legal. Na época, pastor. isso nasceu no meu coração e nós criamos a Seara News. A Seara News hoje ela tem 30 anos. Ela tem 30 anos. Já? Nós começamos escrevendo boletins informativos para distribuir para igrejas. Não tinha internet em 94, Sim. registrada com CNPJ em 94. Olha que legal. Já em 95, com a chegada da internet, nós criamos o portal. Esse portal, o jornal A Tribuna nos deu uma matéria e fez uma entrevista com a gente dizendo: evangélicos criam o primeiro portal do gênero no estado do Espírito Santo. E o portal leva o mesmo nome da revista, Seara News? Seara News. Olha só. Entendeu? Aí logo depois a gente foi migrando para isso e hoje chegamos àquela Onde estrutura. nasceu esse nome, Seara News? Quando o Senhor Jesus conversa com os seus discípulos e diz assim: não dizeis vós que ainda falta 4 meses até que venha a ceifa? Rogai ao Senhor da Seara para que mande ceifeiros para a sua Seara. Olha. Então surgiu dali notícias do campo missionário. E era o que nós fazíamos. Amém. Você tem uma conexão com o pessoal que está no Japão, não é isso? Isso. Quem ainda mantém essa conexão ainda? Mantemos um relacionamento com os irmãos lá no Japão, porque em 2000 eu era secretário adjunto da CADEESO e sempre tinha contato com pastores. E um pastor lá do Japão me ligou pedindo que eu desse um suporte a eles, porque eles não tinham igreja, lá não é como aqui, que existe uma facilidade de abrir igreja aqui, ali, lá não é assim. Lá é uma igreja por prefeitura, há uma distância, não tem os ônibus como aqui, tem ônibus em Nagoya, já esteve Tóquio, lá, né? já. E aí nós fomos atendendo a eles e por volta de 1 e pouco da manhã, coisa de quase 2 horas de ligação de telefone, lógico, eles me ligando, e então nós aceitamos o desafio e passei a dizer para eles: pode dizer que vocês têm um pastor aqui no Brasil. E começamos a pastoreá-los à distância. 5 anos depois, nós fomos para lá para inaugurar a primeira igreja. Já esteve lá? Em Minokamo, um dos meus sonhos, conhecer Japão. Aí depois de lá, nós saímos para Andjoshi e também para Chiriushi. Em Andjoshi, a minha esposa dava treinamento para quem ia ser batizado e eu tive o privilégio de batizar ali nas águas do rio de Gero, num lugar chamado Shirakawa. Foi muito maravilhoso isso para nós. A gente pode depois você mandar umas imagens dessa para a gente e a gente jogar. Eu te mando. Eu tenho inclusive vídeos. Olha que legal. Tenho inclusive vídeos dessas imagens. E aí você mantém essa conexão com esse grupo hoje lá? Sim. Você tem noção de quantas pessoas convertidas tem lá hoje? Não me lembro, não sei assim de nome, mas uma igreja grande lá é considerada grande quando ela tem 60 membros. Eu preguei na convenção japonesa, pastor
Haruo Yamamoto era na época o presidente. Eu ministrei lá na convenção japonesa, foi algo maravilhoso, tive ali vários acessos. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o pastor Hasegawa, na cidade de Inuyama, onde é uma igreja nativa, e o pastor Hasegawa e a esposa dele, eles ficaram espantados, dizendo: brasileiro chega aqui e logo trabalha e abre uma igreja, a igreja cresce. Eu estou há 20 anos e a minha igreja tem 20 membros, um membro por ano. Parece que o brasileiro tem algo diferente, né? Consegue Aí ele essa me conexão. convidou para ficar lá com ele durante um período para ajudar a igreja a crescer. E tinha o irmão Sérgio, que ele era um tsuyaku. O que é o tsuyaku? O que é o tsuyaku? É um tradutor, ele fala, lê e escreve japonês, e ele andava comigo lá, e nessa igreja ele era o meu tradutor. E a gente podia pregar a palavra, aprendeu algumas ministrar. Palavras em japonês? Muito pouco, somente para eu poder me locomover e não ficar perdido lá. Por exemplo, quando me perguntavam quem era, eu sempre dizia: Watashi wa Paropon-tsu Sensei, Fukui Bukushi Burajirudi. Entendi tudo, pastor. Eu estava me apresentando. Eu sou o pastor Paulo Pontes, eu sou brasileiro e sou pastor. Que então, benção. era essa forma de me apresentar para eu não ficar perdido lá. Essas conexões parece que elas são feitas pelos céus, né? Só o Faz céu. uma alegria no coração da gente. Só o céu. E a viagem daqui lá São 27 horas passando pela Europa. Meu Deus. Se passar por Dubai, são 36. Deus tenha misericórdia. É. Pastor, a Seara News, ela publica também revistas periódicas, não é isso? Ela publica revistas. Exato. Como é que as pessoas fazem para conectar essa questão aí? Hoje a revista... Naturalmente que você vai deixar os seus endereços com digitais. certeza. A gente vai deixar os seus endereços digitais. A revista Seara News hoje ela já está no ambiente digital. Quem deseja a revista Seara News vai entrar lá no site www.searanews.com e lá tem as nossas edições, Pode todas ficar tranquilo, elas. os nossos telespectadores, que a gente vai deixar o endereço digital depois. Muito bom. Para vocês acessarem. E aí, pastor, você tem uma estrutura também de uma rádio, não é isso? Montamos uma rádio. A ideia foi no período da pandemia, criamos uma rádio, inclusive numa sala na minha casa, no ambiente lá. E, de repente, isso tomou uma nova proporção, porque nós precisávamos ampliar também a própria estrutura da Seara News, porque não é só rádio, nós temos 2 portais de notícia, aliás, 3 portais de notícia que nós mantemos lá, um evangélico e outros 2 para o segmento secular. E, além disso, a edição de livros, de revistas que nós fazemos lá também. Você tem formação na área de jornalismo? Sim, eu tenho meu registro, inclusive, como jornalista, desde 2012. Que legal. Graças a Deus. Amém. Está de parabéns. Muito obrigado. Pastor, a gente está recebendo aqui hoje o pastor Paulo Pontes, um homem envolvido com o reino, envolvido com a obra de Deus. Nós estamos falando aqui de vários projetos, os quais Deus vem e coloca na tua mão, na mão da tua família, né? Mas tem um projeto que você tem tocado com muito carinho, com muito afeto. Eu conheço um pouco desse projeto porque fui parte dele também há um tempo atrás, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, onde você é o representante legal no Estado do Espírito Santo, é o presidente da SBB, Sociedade Bíblica Brasileira no Brasil. Fala um pouco como é que foi essa conexão, o que tem sido a Sociedade Bíblica no Espírito Santo, o que vem pela frente aí de novidade, da importância que tem a SBB em nível estadual, mas também em nível nacional. Bom, primeiro eu quero honrar a Deus pela vida do pastor Assir de Geroni Júnior, que foi por meio dele que eu cheguei à Sociedade Bíblica do Brasil. E quem me apresentou a ele foi o pastor Renatinho, filho do saudoso pastor José de Jesus. Representar a Sociedade Bíblica do Brasil é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande, um privilégio, mas também uma responsabilidade, porque a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem a missão de levar a palavra de Deus a todas as pessoas indistintamente. E não apenas um projeto de inclusão, é muito mais do que isso, é abrir as portas para que pessoas possam conhecer a palavra que transforma, principalmente um projeto que é da Bíblia em Braille. Para se ter uma ideia, uma Bíblia comum... Aliás, eu estava presente quando a Sociedade Bíblica repassou ao município um exemplar da Bíblia. Parabéns, né, por essa atitude. Nós já fizemos a entrega da Bíblia em Braille aqui no Espírito Santo, na Assembleia Legislativa, no Instituto Luiz Braille, na Biblioteca Municipal de Viana, Biblioteca Municipal de Cariacica,
e também na Biblioteca Municipal de Iconha. Agora, nós tivemos esse privilégio de fazer essa entrega aqui no município de Vila Velha. Foi algo realmente maravilhoso. São quantos volumes? 38 volumes. O diferencial é que uma Bíblia comum, como eu estava dizendo, leva 3 segundos, pastor, para ficar pronta. É só você contar 1, 2, 3, sai uma Bíblia. Saiu do forno a Bíblia. Exato. Mas a Bíblia em Braille... Inclusive é Bíblias de estudo? Bíblia de estudo, cada Bíblia tem um processo. Deve demorar um pouco mais. Deve demorar um pouco mais, mas uma Bíblia comum leva 3 segundos. Mas a Bíblia em Braille, ela somente uma ou no máximo 2 por dia. E um detalhe... É um projeto caro. É que a Bíblia em Braille é a Bíblia mais cara da Sociedade Bíblica do Brasil. E ela é distribuída gratuitamente para o deficiente Até porque visual. A Sociedade Bíblica ela não visa lucro, né? Não, a Sociedade Bíblica, ela vende Bíblia para doar Bíblia. A Bíblia em Braille hoje, ela custa em torno de R$6.000. E ela chega na casa do deficiente visual a cada 3 meses um exemplar. E basta o deficiente visual, a sua família, o inscrever na SBB, na nossa área lá, da área de ação social, e ele vai receber essa Bíblia. Um detalhe, gratuitamente, nem frete, nem transporte é cobrado. Além dessa Bíblia... Isso é uma visão de inclusão, né, pastor? Verdade, pastor. Uma visão de inclusão. Além disso, pastor, tem a Quanto Bíblia... tempo os nossos irmãos deficientes visuais, é assim que chama? Sim. Ou é cego mesmo que chama? Pode Politicamente ser. correto. O projeto chama Para Cego Ler. Então deve ser cego, o politicamente correto, né? Quanto tempo os nossos irmãos cegos, eles ficaram com dificuldade? Até porque tinha um tempo atrás que você tinha a Bíblia em audição, né? Isso. Mas você não tinha ela em manuscrita. Exato. E hoje nós temos a possibilidade de que os nossos irmãos cegos tenham acesso a essa Bíblia em manuscrito. Olha que Eu até poderia ter trago aqui uma para a gente apresentar ao telespectador. Mas não vai faltar oportunidade, não. Mas é muito interessante. Por exemplo, lá na prefeitura, quando nós fizemos no Salão Nobre lá a entrega, nós levamos uma deficiente visual, né, a irmã Valquilene, e ela fez a leitura de um texto sagrado ali, e aquilo emocionou muita gente naquele momento, viu? Mas não para por aí, pastor. Tem um projeto que é a Bíblia em Libras. Olha que legal. Só para iniciar o projeto, foram R$500 mil investidos. Perfeito? Então, a Sociedade Bíblica ela faz algo que é muito mais do que uma inclusão, pastor. Queima o seu coração hoje. Né? Isso arde meu coração, com muita alegria. Faço esse trabalho com prazer. E já realizamos diversas irmãos, ações. Aos nossos telespectadores, que todo esse trabalho desenvolvido pelo pastor Paulo com relação ao SBB é um trabalho voluntário, né? Exatamente. Não tem remuneração. Eu sou voluntário. Ele faz isso de maneira voluntária. Eu sou voluntário. Eu e mais a minha equipe do diretório, que são mais outros 7 amigos, irmãos e irmãs, de diversas denominações. E uma coisa interessante, pastor, já fizemos aqui no estado do Espírito Santo diversas conferências bíblicas, onde as pessoas que participam dessas conferências não fazem inscrição, eles se inscrevem, mas não é uma inscrição paga, é gratuita, é somente para controle. E cada um que participa, ao final das palestras, que são 2, uma palestra mostrando o que é uma Bíblia de estudo, e inclusive a diferença entre tradução e versão, que muita gente não sabe. E depois a segunda palestra é uma palestra bibliológica, onde ela apresenta a teologia da cruz e a centralidade de Cristo nas Escrituras. No final, cada participante recebe um exemplar da Bíblia de estudo. Fizemos na igreja onde eu sou pastor e distribuímos 150 exemplares. E é maravilhoso. A 0,800. Acabou nosso tempo. Você vai ter que marcar outro dia para voltar aqui. Com alegria, com alegria. Recebemos aqui hoje no Que Vida Vida meu amigo pastor Paulo Pontes. Ele compartilha um pouco da sua história, da sua caminhada de fé, dos projetos os quais Deus tem o levado a envolver e proclamar a palavra. Eu tenho certeza que ele vai voltar aqui para falar um pouco mais sobre a SBB. Nós temos muito mais que falar sobre a Sociedade Bíblica. Vamos marcar um outro programa só para falarmos de Sociedade Bíblica do Brasil. Você topa? Top. Recebemos aqui o meu amigo pastor Paulo Pontes, compartilhou um pouco da sua história, da sua trajetória, e eu tenho certeza que se você ficou conectado conosco desde o início, você foi edificado com esse bate-papo que nós tivemos aqui. Fica ligado, na próxima semana nós voltamos com mais um Que Vida Vida, e eu tenho certeza que, como tem sido os anteriores, o próximo também será uma bênção. Sai daí não, fica ligado com a gente.